Amém? Nós estamos em 1 Coríntios 12. Olhe no verso número 1 que diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O título do sermão desta manhã é Dons que estão nulos e cancelados. Dons que estão nulos e cancelados. O que eu quero dizer com dons nulos e cancelados? Esses termos significam que eles não existem mais, ok? Alguma coisa que é nula e cancelada simplesmente significa que é não existente, que não é aplicável hoje. Agora, 1 Coríntios capítulo 12 a 14 são capítulos que tratam principalmente do assunto de dons espirituais. Se você quiser fazer um estudo mais profundo, estude 1 Coríntios 12 a 14, que são os principais. Mas não são os únicos que tratam de dons espirituais, mas são os capítulos que principalmente ensinam sobre o assunto de dons espirituais. Com exceção de Romanos capítulo 12, o qual não iremos nos aprofundar nessa manhã. Agora, esses dons espirituais incluem palavra de sabedoria, conhecimento, dons de ajuda, governar, mas os primeiros dos quais eu quero abordar hoje são aqueles que eu acredito que, de acordo com a Bíblia, estão nulos e cancelados. Quais são? Milagres, curas e línguas, ok? Milagres, curas e línguas, ok? Como resultado, estes são também os capítulos que os carismáticos gostam de usar para propagar sua doutrina de falsa cura. Ou falar em línguas, que eles dizem falar línguas dos anjos, enquanto que na Bíblia fala sobre falar em línguas desconhecidas, certo? E eu explicarei o que isso significa daqui a pouco. Agora, muitas dessas pessoas podem falar, eu não conheço ninguém assim. Você já ouviu falar de um tal de Benny Hinn? Aquele com roupa branca de funeral, que basicamente cura pessoas com suas jaquetas e faz todo tipo de coisas malucas. Esse Street Fighter, sabe? Um charlatão. O que ele está fazendo? Ele está explorando o povo de Deus, é isso que ele está fazendo. Ele é um mercenário, falso profeta, o qual faz uso da doutrina dos dons apostólicos com o intuito de fazer dinheiro usando as pessoas, ok? Agora deixa-me começar dizendo que eu acredito nesses dons. Eu acredito nessas manifestações. Eu acredito em milagres, eu acredito em curas, eu acredito em línguas. Por quê? Bem, eu falo uma língua diferente, que é chamada espanhol. E de fato estou aprendendo uma terceira língua, que é grego. E quando a Bíblia fala sobre falar em línguas, não está falando sobre falar com essa língua celestial sem sentido. O que na Bíblia faz referência, eles usam como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, as línguas dos homens e dos anjos, certo? Essa língua celestial, baboseira, que ninguém entende, somente Deus. Enquanto que qualquer exemplo que vemos na Bíblia de alguém usando uma língua, é na verdade uma língua conhecida. Agora, eu acredito que Deus ainda pode curar pessoas hoje em dia, amém? Eu acredito que Deus pode realizar milagres. Eu acredito que pessoas podem falar com línguas. Contudo, esses atos não são manifestados hoje do jeito que eram manifestados naquela época. E somente uma olhada no Novo Testamento ajudará você a entender isso. É disso principalmente o que vamos falar. Agora, por exemplo, vamos falar sobre línguas por um instante. Você sabe, os pentecostais, os carismáticos, os quais ressaltam que esse dom espiritual é uma das coisas mais importantes que você pode ter, certo? Quer dizer, esquece salvação. Esquece ler a Bíblia correta. Você precisa falar em línguas. Isto é o que eles querem saber. Quantas vezes que você já falou com pentecostais na porta quando você sai para ganhar almas? E eles reagem. Bem, você está falando sobre salvação, mas diga-me uma coisa. Você fala em línguas? Isso é importante para eles, ok? Agora, aqui está o ponto. Porque se lermos Atos capítulo 2, nós veremos aquela manifestação daquele dom. O que nós vemos? Nós vemos línguas repartidas como de fogo, nós vemos um vento veemente e impetuoso, nós vemos homens os quais previamente não eram capazes de falar uma língua estrangeira, agora capazes de falar e pregar. E a Bíblia nos diz que os homens os quais estavam pregando eram capazes de ouvir cada um deles na sua própria língua nativa. Isso refere-se a esse miraculoso e sobrenatural evento que aconteceu com os apóstolos. Quando eles tiveram as línguas repartidas de fogo, o vento impetuoso, o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram capazes de pregar a palavra de Deus em línguas estrangeiras que eles não conheciam antes. Isso é um milagre, não é? Agora, esse é o ponto. Então nós temos isso em Atos 2. Mas vamos para 1 Coríntios 14. Veja bem,
Quando estou falando espanhol, nós não temos um vento veemente e impetuoso quando isso acontece. Eu não tenho línguas repartidas como fogo, eu não irei automaticamente falar árabe do nada. Quando encontro um árabe, eu não irei automaticamente falar mandarim com alguém que fala mandarim fluentemente. Por quê? Porque esse dom não está mais disponível. Isso foi algo que foi único para os apóstolos e eu irei provar isso nesta manhã. Esses dons são exclusivos somente aos apóstolos. E deixa-me dizer, havia mais do que 12 apóstolos, ok? Então, o problema já se resolve. Vejam 1 Coríntios 14, verso 22. Porque o que vemos hoje nas igrejas carismáticas e pentecostais? Onde eles principalmente falam em línguas? Na igreja. Não é? Agora, vemos em Atos 2 esse lugar dentro da igreja? Não. Na realidade foi um lugar ao ar livre. Ok? Agora veja o que a Bíblia ensina em 1 Coríntios 14, verso 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis. Então está dizendo que línguas são um sinal, elas são uma maravilha, milagre, mas não para cristãos. Mas o que nós vemos hoje? Nós vemos os chamados cristãos em igrejas falando chama lá o mala sem alça, glorificando eles mesmos na igreja. Isso não está ajudando ninguém, isso não está edificando ninguém. Está escrito não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, por que falando em língua seria algo vantajoso a alguém que não crê? Simplesmente porque se você estiver falando com ele e ele só fala espanhol, mas você fala inglês e espanhol, falando em línguas com ele vai ser vantajoso para essa pessoa. Por quê? Porque agora você consegue comunicar o evangelho em espanhol. Você consegue comunicar o evangelho naquela língua. Por isso que é vantajoso para alguém que não crê. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Vocês também não diriam isso? Quem aqui já foi em uma igreja pentecostal? E você vê algo assim, você pensa, essas pessoas são loucas. Sabe? Você pensa, essas pessoas são loucas. E isso confirma o que a Bíblia diz. Não dirão porventura que estáis loucos? Ok. Veja o versículo 24. Mas se todos profetizarem, a palavra profetizar significa pregar. Significa proclamar a palavra de Deus. No Velho Testamento, e muitas vezes no Novo Testamento, a palavra profetizar também se refere a predizer o futuro, mas ainda se refere à palavra de Deus. E agora que temos os 66 livros canonizados da Bíblia, não precisamos mais de profetização de futuros eventos, além das profecias que já existem na Bíblia. Mas se todos profetizarem ou pregarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O que ele está querendo dizer aqui? Veja, se você tem que escolher entre falar em línguas ou pregar, escolha pregar. Porque se alguém que não é convertido vier à igreja, se você falar na língua dele e estiver pregando o evangelho para ele, isso afetará o coração dessa pessoa, ela será salva, ela ouviu a palavra de Deus. E ele vai querer se converter por causa disso, ok? Agora, vamos para Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Eu acho isso tão interessante. Eu já conversei com pessoas que acreditam nesses dons de línguas. E eles me falam sobre, e as línguas dos homens e dos anjos? E eles acreditam que os anjos, esses seres sobrenaturais conhecidos como anjos, eles têm uma língua operática que ninguém entende, certo? Eles automaticamente relacionam isto com nós sendo capazes de falar essas línguas, esse blá 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 que ninguém entende. Mas quando você estuda a Bíblia registra múltiplos anjos falando. E todas as vezes que eles falam, nunca é blá blá blá, é sempre uma língua que se entende. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, toda vez que um anjo fala, as pessoas entendem o que ele está dizendo. Vamos agora ver exemplo de curas. E sobre cura? No passado e agora. Temos muitos exemplos na Bíblia dos apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e curando-as, não temos? E a maioria desses exemplos estão aonde? No livro de Atos, como também nos evangelhos. De fato, é por isso que se chama Atos, porque está se referindo aos Atos dos Apóstolos, que se refere às obras que eles fizeram, incluindo pregações. No versículo 14 diz, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres. Me desculpe, eu ia mencionar, muitas pessoas acreditam que esse dom de cura ainda existe hoje. Pessoas podem impor as mãos sobre alguém doente e a doença desaparece ou algo semelhante. O câncer automaticamente desaparece, ok? E eles acreditam que
porque a Bíblia registra os apóstolos fazendo isso, que automaticamente estamos incluídos. Eu acredito sim em curas. E vamos ver em Tiago capítulo 5 e provar isto, que é verdade que as pessoas podem sim ser curadas, mas é o seguinte, quando os apóstolos faziam milagres era uma habilidade única. Por quê? Veja no versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Fala para mim, Benihim, a sua sombra cura completamente as pessoas quando você caminha perto delas? Se você acredita que essa habilidade de cura ainda está disponível hoje, traga sua sombra aqui. Por que não vemos o que sua sombra pode fazer? Porque vemos nessa passagem que isso era uma habilidade sobrenatural, que até mesmo a sombra de Pedro era capaz de curar os enfermos. Isso não está mais disponível hoje. Ok? E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Não creio que alguém iria discordar que o que vemos aqui não é algo que vemos acontecendo hoje. E olhe, esses charlatões como Benihim, ou sei lá, Cris La Sala, por exemplo, eles não vão tentar fazer isso aqui, tentando curar pessoas com suas sombras. Pois é ignorância achar que essas coisas ainda existem hoje. Agora vamos para Tiago capítulo 5. Isto era uma habilidade única. Ninguém pode negar isso. Mas isso não significa que curas não aconteçam hoje, porque curas acontecem. Mas acontecem toda hora? Não. Ok, veja, uma coisa. Se você estudar curas na Bíblia, elas são representações de outra coisa. O que as curas físicas dessas pessoas representam? Representam salvação. Elas são ilustrações ou parábolas para a salvação. E pelas suas feridas fostes sarados, a Bíblia diz. Então essas são representações da salvação. E essas coisas realmente aconteceram no passado. Mas não acontecem mais hoje. Porque não vemos pessoas lançando suas sombras e curando as pessoas. Veja no versículo 14 diz: Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então o que a Bíblia está dizendo? Que se você está doente, biblicamente o que você tem que fazer é ir aos presbíteros da igreja e dizer: vocês podem orar por mim, vocês podem me ungir com óleo, e nós colocaremos as mãos sobre você e oraremos e o ungiremos com óleo. Mas olha o que diz no verso 15. E a sombra? Não. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então o que está dizendo aqui? Que é a imposição das mãos que cura as pessoas? É a sombra que cura as pessoas? Não, é com a oração da fé. É realmente a oração da fé. Por que isto? Porque com a oração todas as coisas são possíveis. Quando oramos, em nada tendes porque não pedis. A Bíblia diz para orarmos continuamente e orarmos pelas necessidades que temos. Então, o que cura uma pessoa? Oração! Olhe, nem sempre a sua oração vai ser atendida. Existem pessoas que oraram por alguém, que colocaram as mãos sobre eles, que os ungiram com óleo e eles não foram curados. Isso é simplesmente a porção deles na vida. Eu tinha um primo que morreu porque ele vivia uma vida de abuso de drogas e álcool, ele tinha cirrose no fígado, ele tinha essa doença por causa das drogas que usou. Mas ele era salvo. Eu me lembro que conversando com ele uma semana antes dele morrer, e ele me disse: eu acredito que Deus vai me curar. Eu acredito que Deus vai me curar. Deus curou na Bíblia. Sim, ele está certo. E Deus vai me curar também. E ele morreu naquela semana. E lembro que conversando com ele ao telefone, eu pensei: vou te ver no céu. Sabe, vou te ver no céu. E ele morreu. E não é porque ele não tinha fé. É porque ele estragou o seu próprio corpo. O pecado dele o matou. É isso que aconteceu. O vício do álcool matou. O vício do álcool deu a ele a cirrose no fígado, o abuso das drogas foi o que o matou. Então não importa quanta fé ele tinha. Ele estava sofrendo as consequências de seus atos, dos seus pecados, é isso que aconteceu. Então, vemos que línguas é fácil de explicar, cura também está explicado, mas você diz, então o que a gente faz com 1 Coríntios 12 e 14? Porque em 1 Coríntios 12
fala de diversidade de dons. Ele fala de ministérios diversos, ele menciona milagres, curas, línguas, e Paulo está falando com uma igreja, certo? Porque ele está falando com a igreja de Corinto. Como que explicamos isso? Bem, vamos para Mateus capítulo 12. Agora, deixe-me dizer algo rapidamente. Deixe-me colocar uma base aqui. Uma frase comum que você verá quando se refere a milagres e aos Atos dos Apóstolos, verá muito essa frase, sinais e milagres, sinais e milagres. É importante lembrar dessa frase, porque vamos tratar disso mais tarde no fim do sermão. Mas você vê esse termo sinais e milagres. Em João 4,48, então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Vejam em Mateus 12, versículo 39. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os fariseus vieram a Jesus e disseram, queremos ver um sinal. E o que Jesus responde? Ele diz, vocês são do mal, vocês são perversos. Por que ele está falando isso? Porque alguém que é adúltero ou alguém que é adúltera é carnal. E as coisas de Deus são para serem acreditadas pela fé. Não precisamos de algo físico, não precisamos de um sinal para acreditar. De fato, em Marcos capítulo 16, quando ele fala para eles irem pregarem o evangelho, ele fala como eles podem tomar coisas envenenadas e que isso não irá afetá-los. Ele fala sobre como irão falar em línguas, ele fala sobre como eles serão capazes de curar. E para quê? Para aqueles que acreditam, os sinais virão a seguir. Então, depois que eles acreditarem, eles verão esses sinais para confirmar a mensagem. Enquanto o que os fariseus querem? Queremos ver os sinais primeiro. Queremos ver os sinais primeiro para que possamos acreditar. Mas o que Deus diz? Não, acredite na palavra de Deus primeiro, depois eu te mostrarei os sinais. Os sinais dos apóstolos. E veja, por todo o livro de Atos, é exatamente o que vemos. Nós vemos as pessoas acreditando na palavra de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo e depois os sinais acontecendo. E aqui tem algo interessante. Na passagem paralela no Evangelho de Lucas, relata Jesus falando sobre o sinal de Jonas, o profeta, e diz que ele era um sinal ao povo de Nínive. Nós entendemos que, de acordo com a Bíblia, Jesus foi para o seio da terra. Quando ele morreu, sua alma desceu para o inferno. A Bíblia diz, ora isto, ele subiu, que é sinão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, que é o inferno. As pessoas que estavam vivas naquela época não viram Jesus indo para o inferno. Como que ele foi um sinal? Porque diz no livro de Lucas que Jonas era o sinal para o povo de Nínive, o fato de que ele retornou da barriga da baleia. E você sabe qual era o sinal para as pessoas daquela época? Que Jesus Cristo ressuscitou. Esse era o sinal, era a ressurreição. Esse era o sinal para confirmar que ele era Deus na carne e que ele venceu a morte. Vamos para 1 Coríntios capítulo 1 e vamos ver alguns versículos. O que vemos na sequência aqui? Vemos que eles têm que acreditar na palavra de Deus primeiro. Acreditar no Senhor Jesus Cristo e depois os sinais acontecem para confirmar a mensagem. E o que os fariseus queriam? Queriam sinais primeiro, para depois acreditarem na palavra de Deus. E é por isso que eles são do mal e uma geração adúltera. Porque eles são carnais, eles não querem andar na fé, eles querem andar por sinais. Em 1 Coríntios 1,21 diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Voltem para 2 Coríntios capítulo 12. Então os judeus querem um sinal. E Jesus especificamente falou para eles, vocês não irão ter nenhum sinal, exceto o sinal de Jonas, designado ao povo de Nínive, o fato que ele retornou da barriga da baleia. Esse é o sinal que vocês terão, porque eu voltarei dos mortos, e é isso que ele estava se referindo. Em 2 Coríntios 12, versículo 11, diz, fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, e eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Agora note o que ele escreve depois. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Agora, vemos aqui o apóstolo Paulo se referindo aos sinais de um discípulo, os sinais de um apóstolo, ok?
As pessoas acreditam erroneamente que, porque eles são chamados de discípulos, que Deus automaticamente dá essas habilidades únicas a eles. Vejam, nós vemos outras pessoas realizando milagres além dos 12 discípulos, não é verdade? Vemos no livro de Atos pessoas fazendo milagres, curas, que não eram um dos 12. Mas significam que eles não eram apóstolos? Não. As pessoas pensam que só existiam os 12 apóstolos. Eu também acreditava nisso quando era novo no Senhor, que só tinham 12. Mas a Bíblia, na verdade, mostra que existiam muito mais que 12. De fato, tinham pelo menos 70. E se você contar com o apóstolo Paulo, tem até mais. Agora, vamos para Mateus capítulo 10. Esse ponto é vital para entendermos que esses dons únicos estão agora nulos e cancelados. Não temos hoje falsos apóstolos? Sabem, o senhor e senhora apóstolo, da igreja primeiro Ebenezer Tabernáculo Batista da segunda geração? Pois é. Temos esses falsos apóstolos quando a Bíblia claramente diz que os apóstolos não existem mais. De fato, o apóstolo Paulo diz que ele foi o último apóstolo. Veja em Marcos 10, versículo 1, onde vemos a ordenação dos apóstolos. Está escrito: "E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal." Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: "Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai." O que temos aqui? A ordenação dos 12. Agora, e até entre os 12, tinham 3 que eram os favoritos de Jesus. Para ser honesto, não é? Que são Pedro, Tiago e João. Quem estava na montanha de transfiguração quando Jesus Cristo foi glorificado? Pedro, Tiago e João. Só porque eles são os 3 favoritos significa que só eles eram apóstolos? Não, temos esses 3, temos os 12 e também temos muito mais do que isso. Vou provar para vocês. Vejam em Lucas capítulo 10. Então Jesus ordenou os 12. Ele os nomeou, certo? Deu a eles poderes sobre doenças, para curar todas as pessoas que estavam enfermas. Mas também vamos ler que ele ordenou mais pessoas depois disso. Em Lucas 10, versículo 1, "E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir." Pule para o versículo 8. "E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus." Vamos para o versículo 17. "E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus." Então vemos aqui que os 70 que foram ordenados, além dos 12, tinham as mesmas habilidades dos 12, certo? Curas, pisando em serpentes, escorpiões e por aí vai. Vamos para Atos capítulo 14. Mas isso não prova nada. Apenas prova que os discípulos também tinham essas habilidades, então nós também temos essas habilidades. Não, o que essa passagem prova é que os 70 eram também apóstolos. Não prova que eles eram apenas discípulos normais. Prova que eles eram apóstolos. Se você não está convencido ainda, então essa passagem vai ser o golpe final, para você ver que isso é verdade. Ok? Veja em Atos 14, versículo 13. "E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso os apóstolos," quem? Barnabé e Paulo. Deixa eu perguntar uma coisa. Barnabé era um dos 12? Não. Caso encerrado.
Rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Vamos para Romanos 16. Ah, mas não sei, acho que somente está falando apóstolo porque Paulo foi incluído no texto, mas Barnabé não era realmente um apóstolo. Ok, então deixa eu mostrar um outro golpe final. Vamos para Romanos 16, versículo 7. Claramente entendemos que o Romanos 16 é uma lista de pessoas que Paulo está honrando. Veja o versículo 7. Saudai Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos, e que foram antes de mim em Cristo. Espera um pouco, Andrônico e Júnias, eles eram um dos 12? Não, mas a Bíblia está dizendo que eles também eram apóstolos. Então o que isso nos diz? Nos diz que havia outros apóstolos além dos 12. Como se os 12 fossem parte de uma elite. Basicamente é assim que é. Olha, Deus tem favoritos, infelizmente. Para alguns, ok? Havia os 3, depois os 12, os 70 e depois os demais, em termos de quanto Deus estava capacitando-os com dons. Vimos que Barnabé era um apóstolo, vimos que Andrônica e Júnia eram apóstolos, e também outros no livro de Atos que você vê são chamados de apóstolos. Como que você sabe que eles eram apóstolos? Primeiro, eles são chamados apóstolos. E segundo, eles estão exercitando essas habilidades únicas de curas, de milagres. Esses sinais mostram que eles eram apóstolos. Mas nem todos, porque Timóteo não era um apóstolo. Tito não era um apóstolo. Vamos ver depois em Atos capítulo 1 as qualificações de um apóstolo. E essa é a razão por que esses apóstolos modernos são tão falsos. Porque a coisa número 1 que você tinha que ter feito para ser um apóstolo era ter visto Cristo ressuscitado. Você tinha que ter estado lá quando Jesus Cristo ressuscitou. Foi com esse padrão que eles determinaram se Matias poderia ser um dos 12 apóstolos. Porque ele estava lá desde o batismo do arrependimento, do batismo de João, até a ressurreição de Cristo. É por isso que os apóstolos não existem mais. Ah, mas eu vi um vídeo no YouTube que alguém disse que viu um Jesus de 15 metros. Eles são mentirosos. Como eu sei que estão mentindo? Pergunte para eles como era a aparência de Jesus. E se eles descreverem um Jesus católico, esse não é Jesus. E se eles descreverem... qual é o nome daquele cara? Borgia? Cesário o quê? Borgia. Ok. Aquele cara romano? Não, não é ele. Não é ele. Jesus era de Israel. Ele tinha pele morena, provavelmente. Ok, agora vamos para Marcos 16. Que deverá ser o nocaute para mostrar que não havia só 12 apóstolos. Por que isso é importante? É importante porque as pessoas têm esse conceito errado, de que todos os discípulos tinham essas habilidades. Não, eles não tinham. Somente os apóstolos tinham essas habilidades. Olhem em Marcos 16, versículo 15. A grande comissão é dada múltiplas vezes na Bíblia. Essa passagem é uma delas, mas essa é única para os apóstolos. Por quê? Veja o que diz no versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então Jesus disse para eles: quando vocês pregarem o evangelho, esses serão os sinais que vocês vão fazer para que a mensagem possa ser confirmada. Eu falei sobre isso umas 2 semanas atrás. Eu estava pregando sobre Hebreus capítulo 6 e explicando que a razão pela qual a palavra tinha que ser confirmada com sinais era porque, naquela época, eles estavam saindo da velha aliança. Eles estavam saindo da opressão do judaísmo, da religião dos fariseus, das tradições dos fariseus. Então, para que eles pudessem crer na mensagem, para confirmar que os apóstolos foram mandados por Deus, eles tinham que fazer esses milagres para confirmar a mensagem, ok? Agora pense um pouco. Uma vez que Paulo já está fora de cena, nesse meio tempo eles já viram muitas pessoas sendo salvas. E depois desse ponto só vemos pessoas simplesmente pregando e as pessoas sendo salvas. Estou falando dos gentios, certo? Não somente dos judeus, mas mais para os gentios agora. Agora virem a página para... deixe-me ver aqui...
Eu vou pular algumas coisas. Volte para 1 Coríntios 12. Nós vimos isso em Atos capítulo 2 sobre os sinais e maravilhas sendo feitos pelos apóstolos. E muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Milagres e sinais feitos por eles. Atos capítulo 14 também menciona isso. Veja em 1 Coríntios 12, versículo 7. Que diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Acabamos de ver nesses versículos que os milagres eram feitos pelos apóstolos. Então eu pergunto, vamos ler o versículo 29. Porventura são todos apóstolos? Versículo 29 diz, são todos apóstolos. E é assim que determinamos se essas coisas existem hoje. Porque são todos apóstolos? Não. Nem todos são apóstolos. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Agora, coloque um marcador aqui e vamos para Atos capítulo 1. Vamos ver agora as qualificações para ser um apóstolo. Atos 1, versículo 20 diz, agora, o que está sendo tratado em Atos capítulo 1, versículos 20 a 26. Nós temos o fato que Judas, que era um dos 12, se enforcou. Ele era o filho da perdição. E os apóstolos estavam tentando achar um 12º apóstolo para ele fazer parte da gangue ou algo parecido para completar os 12. Ok? Na verdade, não sei por que eles fizeram isso. Se fosse para eu chutar, falaria que é por causa que Jesus Cristo prometeu que os 12 apóstolos iriam se sentar nos 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel, no reino do milênio. Talvez estavam pensando, temos que cumprir essa promessa, então vamos achar um 12º apóstolo. E nessa passagem eles estão fazendo isso. Vejam no verso 20. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E tome outro seu bispado, se referindo a Judas. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E vemos na Bíblia que quando Jesus estava ressuscitado, ele foi visto por muitas pessoas. Ok? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, mas vejam que eles tinham que estar lá desde o início do batismo de João, na ressurreição e até a ascensão aos céus. Entendem o que eu digo? Esta é a qualificação. E apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então o que vemos aqui? Que Justo e Matias eram apóstolos. Por quê? Porque eles estavam lá, desde o batismo de João até a ressurreição e a ascensão de Jesus. E para que eles o estavam escolhendo? Eles o estavam escolhendo para ser um apóstolo? Não, eles estavam apenas vendo quem poderia ser parte dos 12. Porque os 12 realmente terão o privilégio específico de julgar as 12 tribos no reino do milênio. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Eu não sei se Matias é o 12º apóstolo. Isso é algo comum que as pessoas gostam de perguntar. Você acha que Paulo é o 12º ou é Matias? E eu acho que eu não sei. Mas sei o seguinte, ambos eram apóstolos. Porque ambos qualificavam para ser um apóstolo. Eu não sei se ambos qualificavam para ser o 12º apóstolo. Isso faz sentido para vocês? Agora, vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Esses apóstolos modernos não se qualificam para serem apóstolos, entre aspas, a menos que eles tenham 2000 anos de idade. E estavam lá naquela época. Sabemos que não é verdade. Entendemos que essas pessoas são provavelmente charlatões, estão dirigindo seus Hummers e BMWs e usando um monte de joias. Entendem? Eles querem dinheiro. Eles são muitas vezes adúlteros, pedófilos,
sexualmente abusando das pessoas na igreja. Eles são cobiçosos, de torpe ganâncias. É isso que eles são. Eles são falsos. Veja em 1 Coríntios 15, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 12. O que vimos foi que Paulo foi o último apóstolo. Então, se ele foi o último, significa que não existe mais as curas, não existem mais milagres. A respeito deles operarem milagres, operarem curas, serem capazes de falar em uma língua que eles nunca aprenderam. Vamos para 1 Coríntios capítulo 12. Como que essas coisas se encaixam no corpo de Cristo? Porque em 1 Coríntios 12, capítulo 12, o apóstolo Paulo gasta bastante tempo falando desses dons espirituais, mas também ele fala do corpo de Cristo. Como um membro não é mais importante que o outro, e que eles têm que trabalhar juntos. Vamos ler versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim como é Cristo também. Vamos ler muito aqui. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, e você se pergunta por que essa passagem das Escrituras está aqui? Entre capítulo 12, quando ele fala sobre dons espirituais, e capítulos 13 e 14, onde ele continua tratando de dons espirituais. A razão é por causa do problema que eles estavam lidando aqui. Se lermos os 3 capítulos, veremos que eles estavam exaltando o dom de línguas. Eles estavam exaltando o dom de serem capazes de falar em línguas. Eles estavam exaltando o dom de curas. Eles estavam exaltando esses milagres mais do que? Mais do que profetizar. Agora veja, porque esses milagres e essas habilidades eram somente para esse grupo especial de pessoas que estavam presentes desde o batismo de João até a ressurreição e ascensão. Isto significa que nem todos tinham essas habilidades. Entende o que eu estou dizendo? Mas que habilidades que todos tinham? De profetizar? De pregar? Por isso, o que diríamos? O que a Bíblia diz sobre o que é mais importante? Pregar! Ganhar almas! Pregar o Evangelho! Essas são as coisas mais importantes. Veremos mais adiante no capítulo 14 que a igreja de Coríntios estava cobiçando esses dons espirituais. Claro, quem não quer fazer todos esses milagres? De apenas pá! E cura, e expulsa demônios, e faz milagres, e eles estavam lá e testemunharam essas coisas. Vamos para 1 Coríntios 14 e marca essa passagem de Coríntios 12. Veja o versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eles não estavam honrando a habilidade de pregar. Agora, com isso em mente, vamos para Coríntios 12 e veja o versículo 21. E faz sentido que essas pessoas cobiçariam esses grandes dons, certo? Mas o que Paulo estava tentando fazer aqui, e ele tinha essas habilidades, era basicamente redirecionar o foco deles dizendo: ei, vocês precisam cobiçar a capacidade de pregar. Por quê? Porque nossa responsabilidade principal como cristãos, sendo apóstolos ou apenas discípulos normais ou só crentes, é pregar o Evangelho. Esta é a coisa mais importante. Esses dons vão desaparecer. Eles não existirão para sempre, mas pregação sim. Com isso em mente, vejam o versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E olha o que diz aqui.
Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Pense um pouco nisso. Ele está falando que as coisas que achamos que não são necessárias, elas na realidade são as mais necessárias. Pregação, certo? Quando ele fala, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. O que isso te faz lembrar? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então ele está dizendo, vocês acham que profetizar não é tão importante? Nós concedemos mais honra para aquela pessoa, porque eles estão trabalhando na palavra de Deus. Eles estão trabalhando na Bíblia. Requer trabalho para aprender a Bíblia. Não requer muito trabalho para os apóstolos fazerem milagres. Não requer trabalho para dar um tapa na testa de alguém e curá-los. Mas sim requer trabalho para conhecer a Bíblia. Requer anos. Então alguém que governa bem, alguém que conhece a palavra de Deus, eles estão trabalhando, eles estão manejando bem a palavra da verdade, eles recebem maior honra. Você pode dizer, e sobre as partes decorosas? O que decoroso significa? Formoso. Obviamente, nem todos na igreja serão pastores ou pregadores, mas todos podem ainda ser pregadores do Evangelho. E a Bíblia diz que todas essas partes menos decorosas, aquelas que vocês acham que não são tão importantes, elas são muito mais honradas, elas são mais formosas. Por quê? Porque quão formosos os pés do que anunciam o Evangelho de paz. O que Paulo está fazendo? Ele está redirecionando o foco deles. Está dizendo, vocês estão fazendo tudo ao contrário. E ele fala dele mesmo. Eu falo mais línguas do que vós todos. Ele era capaz de falar em mais línguas do que qualquer outro daquela igreja. Mas esse é o ponto. Ele está dizendo que devemos procurar com zelo profetizar. E ambos, Velho e Novo Testamentos, enfatizam isto. Pense na história de Moisés quando Caleb veio reclamar para ele choramingando. Eles estão profetizando no arraial. E ele diz, quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera todos profetizassem a palavra de Deus. Por quê? Porque quando se trata de pregar a palavra de Deus, todos são iguais quando se trata do Evangelho. Todo mundo pode estar envolvido em pregar o Evangelho. O dom de evangelismo não é um dom. Muitas pessoas costumam falar, ele tem o dom de evangelizar. Não, você é que tem o dom da preguiça. Você que tem o dom da preguiça e não quer sair para pregar o Evangelho. É fácil de fazer, desde que você se esforce para isso. Não requer nenhum dom especial. Agora, existem pessoas com mais habilidade para falar? Claro que sim. Uma personalidade melhor, uma pessoa mais fácil de se lidar, algumas pessoas são mais tímidas do que outras. Mas veja, o apóstolo Paulo disse, Deus tem me confortado. Então, o que Deus nos chama para fazer, Ele também nos dará força para cumprir. Desde que você realmente se esforce para fazê-lo. Por isso que devemos desejar o dom de profetizar, ok? No capítulo 14, versículo 1, e aqui diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Você pode desejar esses dons espirituais e o que está incluso nesses dons espirituais? Sabedoria da palavra, conhecimento, discernimento de espíritos. Nós deveríamos desejar o dom de discernimento de espírito. Porque no começo do capítulo 12, o que diz? Que nenhum homem... Deixe-me ler, pois não quero errar. Vejamos no versículo número 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nós devemos ser capazes de discernir o que sai da boca das pessoas, se elas têm a doutrina correta ou não. Isso requer a habilidade de ler as pessoas, de entender o que elas estão querendo dizer, de entender as palavras, etc. Vamos para Apocalipse capítulo 13, estamos quase terminando. Então o que vimos até agora? Vimos que os dons eram únicos para os apóstolos, ok? Único para os apóstolos, não somente para os 12, mas para apóstolos em geral. E vimos também que esses apóstolos não estão mais aqui, pelo fato de que o apóstolo Paulo falou que ele foi o último. Tá bem? Agora os 12 são mais especiais do que todos os outros, porque foram eles que ficaram mais tempo com Cristo. Eles são os que irão se assentar nos 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel, etc. Mas esses dons foram especiais para eles. Tanto que vimos o apóstolo Paulo dizendo, procurai com zelo profetizar. Agora, por que essa é uma doutrina perigosa? Falsas curas, falar em línguas, milagres. Por que isso é perigoso?
Nós podemos pensar, bem, isso é apenas uma doutrina boba. Isso é tolice. É até engraçado. Você já viu os memes, as pessoas fazem memes deles, eles transformam isso em Street Fighter e tudo mais, pessoas caindo, isso é bem engraçado. Mas esse é o ponto. Eu acredito que isso também é perigoso. E eu vou explicar o porquê. Veja, eu acredito que toda falsa religião tem algum elemento em seu ensinamento que a nova ordem mundial e o anticristo irão utilizar. Vou repetir. Eu acredito que toda falsa religião tem algum elemento que a nova ordem mundial e o anticristo irão utilizar. Em toda e qualquer religião. Por quê? Porque temos na nova ordem mundial uma só religião. E para que tenhamos uma só religião mundial, temos que estar todos em plena concordância. E terá que haver um elemento comum dentro dessa estrutura que está presente em toda e qualquer religião. E em toda e qualquer crença. E aonde que os pentecostais e os carismáticos se encaixam nisso? Nos sinais e prodígios. Veja Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Agora, lembrem-se que tem cerca de 279 milhões de pentecostais no mundo inteiro. São muitos, não? Claro, temos quanto? Mais de 7 milhões de pessoas no mundo. Está correto? Acerca disso? Isto é uma grande quantidade. E o elemento que os carismáticos procuram não é pregação. Os pentecostais não procuram pregação. Eu tenho uma tia que é pentecostal e ela me disse anos atrás. Quando ela veio à minha igreja, ou íamos nos encontrar em frente à igreja por alguma razão, ela me perguntou, por quanto tempo que vocês ficam em adoração? E eu respondi, como assim? Como assim em adoração? Quanto tempo dura o sermão? E ela, não, o louvor. Quanto tempo que dura? A senhora está falando da parte de cantar? E ela, sim. E eu, bom, nós temos 3 hinos, depois cantamos mais um hino no fim do culto, com os preliminares levam de 10 a 15 minutos, então 15 minutos de canto. Ah, não, assim não dá. Eu preciso de pelo menos 1h30. E eu fiquei chocado, 1h30 de canto? Sim. E ela disse, de sermão mesmo eu posso ler minha Bíblia em casa. Eu pensei, o que é isso? Eu fiquei atordoado. As pessoas vêm à igreja para pregação. É para isso que a igreja foi feita. Cantamos para preparar o coração para a pregação, porque no final, o foco principal de cada culto é a pregação. Mas não para um pentecostal. Eles amam cantar e ficar se movimentando e dançando. Sabe, a cúmbia para os hispânicos, a salsa, seja o que for, contanto que seja atraente para a carne. Como também eles estão lá para os sinais e prodígios. E eu acredito que Satanás vai imitá-los fazendo algo parecido. Vamos para 2 Coríntios capítulo 11, enquanto leio para vocês Mateus 24, verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso é interessante, não é? Que no livro de Atos, vemos os apóstolos fazendo grandes sinais e prodígios. Várias e várias vezes, os sinais dos apóstolos. Sinais e prodígios, sinais e prodígios. Vejam aqui em 2 Coríntios 11, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esta passagem não está na Bíblia por acidente. O que está falando é que esses apóstolos irão fazer também esses sinais e prodígios. Falsos apóstolos, ok? Agora vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha o que o versículo 7 diz. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem.
Então o que vemos aqui? Nós vemos Satanás imitando esses grandes sinais e prodígios. Onde está o pentecostalismo nos fins dos tempos? Aqui está. Em Apocalipse 13:13 diz: "E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia." Então ele vai ser atraente a esse grupo, não vai? Porque eles não estão procurando a palavra de Deus. Eles são como os fariseus, que diziam: "Mostra-nos um sinal." E sabe o que o anticristo vai fazer? Eu lhes mostrarei um sinal, se é isso que vocês querem. Eu lhes mostrarei sinais e prodígios de mentira. Então não pensem que só porque existem sinais e prodígios que são de Deus. Que exemplo que temos no Velho Testamento, onde algo parecido aconteceu? Temos Moisés fazendo sinais e prodígios, mas também temos os magos, Janes e Jambres. Moisés lançou sua vara e ela virou uma serpente. E o que os magos Janes e Jambres fizeram? Exatamente a mesma coisa. E eles imitavam tudo que Moisés fazia. Cada milagre que Moisés fazia, eles também faziam. Mas com uma diferença. O deles eram prodígios de mentira, enquanto que os prodígios de Deus eram verdadeiros. Como podemos saber que são diferentes? É com base no que colocamos a ênfase. Na nossa igreja, nós não enfatizamos sinais e prodígios. Porque sinais e prodígios não podem ser testados hoje. E sabemos que eles eram sujeitos somente aos apóstolos. O que conseguimos determinar? O que conseguimos testar? A palavra de Deus. Doutrina. Nós conseguimos pôr à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, como diz na Bíblia, de acordo com a doutrina que sai da boca dessas pessoas. Então, qual o sermão de hoje? O sermão de hoje é que existem dons que agora estão nulos e cancelados. Agora, o dom da sabedoria? Claro, é um dom que recebemos quando pedimos a Deus por sabedoria, que vem quando lemos a palavra de Deus. De fato, a Bíblia nos diz que o que anda com os sábios ficará sábio. O dom de conhecimento, a Bíblia nos diz: crescei na graça e conhecimento. Vejam, isso são coisas que Deus nos ajuda a ter pelo Espírito. Enquanto milagres, bem, mas isso não explica por que milagres e curas estão em 1 Coríntios capítulo 12. Deixe-me explicar por que ele menciona esses dons em 1 Coríntios capítulo 12 até o 14. Porque Paulo ainda estava lá. Os apóstolos ainda estavam lá. Eles ainda estavam fazendo esses milagres naquele tempo. Mas uma vez que eles todos morreram, isto acabou. E sabendo disso, temos que procurar com zelo o melhor dom, que é profetizar. Amém? Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Muito obrigado pelos dons que vemos na Bíblia. Eles são inspiradores para nós. Mas oro, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento para nos ajudar a reconhecermos que eles não estão mais válidos para nós hoje. E o que está válido para nós? Aquilo que a tua palavra nos ensina. E o que nós somos capazes de pregar. E toda vez que alguém enfatiza milagres sobrenaturais e curas, ao invés de ensinamentos claros das Escrituras, aí temos um problema. Eu oro, Senhor, que o Senhor nos ajude a alcançar esse conhecimento, Pai, a cada dia. E que reconheçamos que Satanás sempre gosta de falsificar. Especialmente agora que ele prepara o mundo e o condiciona. Ele cria uma infraestrutura da nova ordem mundial. Nós entendemos que ele vai pegar elementos de toda e qualquer religião para tentar enganar as pessoas usando o que não é bíblico. Esses prodígios de mentira, como a Bíblia menciona. Eu peço que o Senhor continue a nos ajudar a ter o discernimento. Te agradecemos por tudo que fez por nós. Em nome de Jesus, amém.